O Instituto Saber Ser, criado em 2001, através da sua plataforma de conteúdos em promoção e defesa da democracia enquanto cultura, se desenvolve a partir de conteúdos filosóficos e científicos. E isso nos coloca em contato com várias origens do conhecimento, inclusive o conhecimento teológico. E nós tivemos uma oportunidade muito rica, que foi de encontrar a monja Coen. E ela, então, vai nos colocar ideias a partir do Zen Budismo que se conecta com essa perspectiva da gente construir uma sociedade democrática, justa e solidária. Preste atenção. Eu acho que a partir das práticas meditativas eu conheci a mim mesma um pouco melhor. Conhecer um pouco melhor como é que funciona a mente e o corpo. E como é que nós podemos usar esse cérebro extraordinário que é do ser humano para o bem. Eu acho que é para isso. Eu era mais bravinha, mais nervosa e entrei, não deixe que deixe de ser, mas conheço mais. Então posso usar melhor a minha energia vital. Eu acho que cada um de nós tem um tipo de energia vital, né? Mas tem que conhecê-la para ser usado, para usar melhor, não ser usado por ela, né? Que é pessoas que nos provocam, né? E se você entra na provocação, perde. Nós somos interdependentes de tudo que existe. Então, quando a gente fala como o próprio conceito de saúde, né? Física, mental e social. Então, socialmente estamos bem engajados, nos relacionamos bem com outras pessoas, com o meio ambiente. Caso contrário, não é uma prática verdadeira, né? Uma prática que a pessoa se isola e diz, eu estou bem, o resto não me importa, é uma prática falsa, a gente chama o falso Buda. Porque o verdadeiro Buda significa aquele que acorda, que desperta. Então, esse despertar, o estar iluminado, estar presente na realidade e atuar nessa realidade para que beneficie o maior número de seres, não a si, mas o maior número de seres. Então, a gente diz que o ideal é o de Bodhisattva. O Bodhisattva é o ser que pode renunciar a seu bem-estar pessoal para que os outros alcancem o bem-estar superior. Eu acho que nós no Brasil somos todos obrigados a votar e a ter pensamentos políticos. E eu acredito que o pensamento político budista, pelo menos da minha capacidade de compreensão do budismo, é aquele que vai beneficiar o maior número de pessoas e não menor, que não vai priorizar para as elites, mas que vai priorizar pela população como um grupo maior de pessoas com necessidades mais carentes, vamos dizer assim, né? Então não pode se esquecer do social, não pode esquecer das necessidades das pessoas. É interessante, outro dia eu estive falando com o senhor, que ele foi ministro, acho que da educação na França, Luc, alguma coisa. Ele estava em São Paulo dando uma palestra, ele disse assim, os fascistas, os nazistas, acreditavam muito na lei natural, dizendo que a natureza é tão sagrada que você não pode mexer nela, e que então sobreviveria o mais forte, ou mais adaptável. Dizer, mas como nós somos democratas, nós cuidamos dos pobres, nós cuidamos dos mais fracos. Ele diz, talvez essa seja a grande diferença entre uma extrema-direita e um centro democrático que vai pensar em como que eu cuido daqueles que não têm capacidade sozinhos de sobrevivência ou de acesso ao mercado de trabalho. E esse é um pensamento que eu concordo plenamente. Como que nós podemos ajudar aqueles que têm dificuldade de se integrar na sociedade, a que possam se integrar de alguma forma com mais alegria, contentamento, saúde, trabalho, enfim, tudo que a gente pode prover. E cada ser humano, quer dizer, a nossa verdadeira felicidade e realização é fazer que os outros fiquem bem. Eu não posso me recortar da realidade, eu estou bem e os outros não me importam. Isso é falso, porque nós temos uma coisa chamada empatia. E nós nos condoemos com os outros. Mesmo aqueles que dizem que foi uma carapaça, né, que não sinto nada, acaba sentindo e de alguma forma isso vai se manifestar na sua vida. Sim, eu sou uma monja budista, eu fui convidada a visitar o presidente, o ex-presidente, fiquei muito feliz. Eu nem sabia como ele ia me receber, não sabia se ele sabia que eu ia lá, então foi uma coisa meio surpreendente, eu nunca havia falado com ele antes, fiquei muito contente, entrei na sala, me deu um abraço, monja, seja bem-vinda, sentamos, conversamos sobre netos e bisnetos, não falamos sobre política, falamos sobre alegria de viver, sobre religião, ensinei ele a fazer meditação, ele se alegrou e disse assim, a que horas que eu devo fazer? Então, meditamos juntos um pouco e foi muito rico o que ele me disse, né?
no sentido de que muitas pessoas vêm me visitar achando que eu preciso ser consolado e que, na verdade, ele que consola quem vem lá. A única coisa que ele disse, eu compreendo o momento histórico em que estamos vivendo. Eu sou um personagem da história do Brasil. Não tenho raiva, rancor de ninguém. Eu apenas entendo o que está acontecendo. Não é como nós gostaríamos que fosse, né? Eu acho um absurdo um presidente, um ex-presidente da República, estar preso da maneira que está, né? Não tem cabimento, ele é um criminoso, não está estuprando pessoas na rua, não faz nenhum crime que seja medonho para a população. Mas talvez o que seja mais perigoso nele é que ele é muito amado. E talvez o que seja mais perigoso é que provavelmente se ele concorresse seria eleito. E há certos grupos que são tão contrários a isso que fazem qualquer coisa para evitar que ele possa ser. Inclusive em nome da religião, né? Em nome da fé. É, exatamente. Exatamente, que vai contrário completamente aos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Então a gente vê que as pessoas confundem um pouco as coisas, né? A Buda dizia que a mente humana deve ser mais temida que cobras venenosas e assaltantes vingadores, porque a mente humana distorce a realidade. Então, em nome da minha religião, ou de um pensamento religioso, eu maltrato, eu torturo, eu prendo, eu excluo, né? E dizendo que eu estou defendendo um caminho religioso que não é verdadeiro. Então é bom que as pessoas reflitam um pouco, né, sobre o que é a sua maneira de ser, como que está atuando no mundo, e se segue uma tradição espiritual que seja coerente com esses princípios. Muito obrigada. E aí, gostou? Vem agora acompanhar a gente através do site, através das mídias sociais, da plataforma, para que a gente possa interagir. Mande as suas ideias, dê sua contribuição também e vamos fortalecer esse movimento pela construção de uma cultura democrática que leve a nossa sociedade à justiça e à solidariedade.